Olá pessoal, o meu nome é Henrique e eu sou bolsista do Projeto Gama pela Universidade Federal de Pelotas. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de diferença de dois cubos, que é mais um caso de fatoração por produtos notáveis. Bom, então diferença de dois cubos, então é diferença de dois termos que estão elevados ao cubo, né? Então afirmo para vocês que se eu tenho x ao cubo menos y elevado ao cubo, isso é a mesma coisa que x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy mais y elevado ao quadrado. Vamos à prova dessa fórmula então. Para isso, a gente vai efetuar a propriedade distributiva, certo, gente? Vamos lá então. X que multiplica x ao quadrado resulta em x elevado ao cubo, certo? Agora, x que multiplica mais xy, bom, x vezes x, então x ao quadrado, né? Então é x ao quadrado y. Agora, x que multiplica y ao quadrado fica xy ao quadrado. A gente só deixa indicado a multiplicação. Agora, menos y que multiplica x ao quadrado é menos yx ao quadrado. Agora, menos y que multiplica mais xy, sinais contrários, o resultado vai ser negativo, né? E y vezes y é y ao quadrado, que está ali aquele termo. Agora, menos y que multiplica mais y ao quadrado é menos y elevado ao cubo. Bom, agora a gente tem que notar o seguinte, pessoal. Notem que alguns termos ali do meio vão se cancelar. Observem o seguinte. Aqui eu tenho x ao quadrado y, certo? Com sinal de mais. E aqui eu tenho x ao quadrado y também, só que com sinal de menos. Então a gente pode cancelar esses dois termos. E a mesma coisa acontece com esse termo aqui, o mais xy ao quadrado, e esse aqui, menos xy ao quadrado. A gente pode cancelar eles também. Então vai resultar apenas o x ao cubo, que a gente já tinha colocado aqui, e o menos y elevado ao cubo. Então conseguimos provar essa fórmula aqui em cima. Então vamos aos exemplos, pessoal. Então fatora as seguintes expressões: x elevado ao cubo menos 27. Da forma que está aqui, não é uma diferença de dois cubos, porque o expoente do 27 é 1. Mas se a gente tirar a raiz cúbica de 27, dá 3. Então isso significa que 3 elevado ao cubo dá 27. Certo, gente? A gente colocou aqui a fórmula da diferença de dois cubos, só para a gente se guiar mesmo. Nesse caso, o x vai ser o próprio x e o nosso y vai ser o número 3. Então, vamos adequar para essa fórmula aqui em cima. Então, vai ser o primeiro menos o segundo, ou seja, x menos o 3, certo? Vamos botar aqui embaixo. Agora, que multiplica o primeiro termo ao quadrado, ou seja, x elevado ao quadrado, certo? Mais o produto do primeiro pelo segundo, só que nesse caso o produto do primeiro pelo segundo é x vezes 3, né? Certo, gente? E agora mais o segundo ao quadrado. Então, mais 3 elevado ao quadrado. Bom, agora é só desenvolver aqui, né? X menos 3 vai ficar x menos 3. Aqui fica o x ao quadrado. X vezes 3 é a mesma coisa que 3x, né? E 3 ao quadrado é 9. Então, portanto, x ao cubo menos 27 é a mesma coisa que x menos 3, que multiplica x ao quadrado mais 3x mais 9. Conseguimos fatorar essa expressão aqui em cima. Certo, gente? Vamos ao exemplo da letra B. Se a gente tem 8n elevado ao cubo menos 125, da forma que está aqui, não é uma diferença de dois cubos, mas a gente pode transformar isso aqui na diferença de dois cubos. Bom, o 8, se a gente tirar a raiz cúbica de 8, é 2. Então vai ficar 2 ao cubo que multiplica n ao cubo. Isso é a mesma coisa que 2n, tudo isso elevado ao cubo. E o 125, se a gente tirar a raiz cúbica, é 5. Então 5 elevado ao cubo é 125. Seria a mesma ideia de fatoração também, né, pessoal? Agora, da forma que está aqui, a gente tem uma diferença de dois cubos. O nosso primeiro termo, né, é o 2n e o segundo termo é o 5. Então notem que o 2n está fazendo o papel do x e o 5 está fazendo o papel do y. Então vamos fatorar.
tem que ser o primeiro termo menos o segundo, então nesse caso 2n menos 5, que multiplica, bom, o primeiro termo ao quadrado, ou seja, 2n elevado ao quadrado, mais o produto do primeiro termo pelo segundo, então mais 2n que multiplica 5, e mais o quadrado do segundo termo, então mais 5 elevado ao quadrado. Agora é só desenvolver aqui, que está dentro desses parênteses maiores aqui, né? Então a gente repete o 2n menos 5. 2n elevado ao quadrado é 4n ao quadrado. 2 vezes 5 é 10, então fica 10n, e 5 ao quadrado é 25. Portanto, né, então a forma fatorada dessa expressão aqui em cima é essa daqui, né, gente? 4n ao quadrado mais 10n mais 25. Vamos para o exemplo da letra C, nosso último exemplo da aula de hoje. Se a gente tem y ao cubo menos 2 e a gente quer fatorar, é através do método, né, esse da diferença de dois cubos. Da forma que está aqui, a gente não tem uma diferença de dois cubos. O y está elevado ao cubo, mas o expoente do 2 é 1. Então vamos tentar, né, transformar esse número 2. Para isso, o que a gente vai considerar? A raiz cúbica de 2. Então, 2 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. E da forma que está aqui, a gente obtém, né, uma diferença de dois cubos. Então, para fatorar essa diferença de dois cubos, é através dessa fórmula aqui. Primeiro termo menos o segundo termo. Nesse caso, o nosso primeiro termo é o y e o segundo termo é a raiz cúbica de 2. Então, está aqui. Então, isso que multiplica o quadrado do primeiro termo. Então, y elevado ao quadrado, que é o nosso primeiro termo, mais o produto do primeiro pelo segundo. Então, mais y, que multiplica a raiz cúbica de 2. Certo, gente? Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo é a raiz cúbica de 2 elevada ao quadrado. Bom, então esse primeiro fator aqui, né, a gente repete. Aqui vai ficar y ao quadrado, não tem muito o que fazer. Aqui também, né, vai ficar y raiz cúbica de 2. Bom, aqui ainda dá para a gente escrever de uma outra forma, né? Raiz cúbica de 2 elevada ao quadrado, ó, tem que esse expoente que aqui está elevando toda a raiz, ele pode levar aqui apenas o radicando. Tem uma propriedade das raízes que nos permite fazer isto. Então, raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que a raiz cúbica de 4. Portanto, né, y ao cubo menos 2 é exatamente igual a isso aqui. Certo, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, sugestões ou críticas, por favor, deixem aí para nós nos comentários. Muito obrigado!